total, né? Muito bem. Depois das brigas, a segunda oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito da Águas de Teresina foi realizada e acompanhou os depoimentos de representantes da AR7. Detalhes na reportagem. Depois do bate-boca entre os membros da CPI da Águas de Teresina, a oitiva desta terça-feira ocorreu normalmente na Câmara de Vereadores. O presidente da AR7, o ex-vereador Edson Melo, foi ouvido pela CPI. A discussão foi marcada por questionamentos sobre o atual reajuste no valor da tarifa de água. Obrigado, eu vou passar a todos vocês a lei que diz isso, anualmente. Dia 28 de junho de todos os anos, é obrigado a dar o IPCA. Ainda bem que o IPCA desses últimos 12 meses não foi tão absurdo. Foi 3,24%. 3,24%. É homologar, eu tenho que homologar isso. Edson Melo foi questionado pelo vereador do PT, João Pereira, sobre o reajuste. Repito, não é obrigado diante do que nós estamos vivendo hoje. Tenha coração com o povo teresinense. Vou mostrar aqui o contrato. Eu vejo já. E, aliás, quem assinou esse contrato foi o governador Wellington Dias. Não foi você. Quem assinou foi quem deu aumento agora, foi você. Não, eu sou obrigado. Não. Vou te mostrar a lei, vem aqui. Me mande depois. Tá bom, Questionei aqui ao vereador Edson Melo, presidente da AR7, que regula todos os aumentos, esses serviços prestados pela Água de Teresina, o porquê do aumento. Ele disse, não, eu só estou seguindo o que estava no contrato, coisa nenhuma. Lá não tem dizendo que é 3%, lá não tem dizendo que é aproximadamente 3%. Então, eu disse para ele, tenha sensibilidade com o povo teresinense, porque o povo continua sofrendo com essa situação provocada pelas Águas de Teresina e aprovada pela AR7. Outro questionamento que norteou a oitiva de hoje diz respeito ao pagamento de multas pela empresa Águas de Teresina. Essa informação vai ser trazida pelo técnico, inclusive, em que petam todas essas multas, que são muitas multas e multas vultosas. Mas a Água de Teresina tem um corpo jurídico muito eficiente que está retardando o pagamento dessas multas. Apesar das explicações de Edson Melo, o vereador João Pereira afirma que o reajuste poderia ser apenas simbólico. Se o contrato tem dizendo que até 3%, que foi o que questionei aqui, não necessariamente dá os 3%. Por que não deu simbolicamente, já que tem que manter um contrato, 0,2, é um exemplo, mas não, botou o índice mais alto. É esse o meu questionamento. Edson Melo se defende e afirma que o contrato foi assinado na gestão do ex-governador e atual ministro Wellington Dias. Esse contrato vai ser revisto este ano ainda, daqui ao final do ano. Esse revisto, quando o contrato foi assinado pelo ex-governador Wellington Dias e a Água de Teresina, ele representando a AGESPISA na época, esse contrato é previsto que ele tenha revisões ordinárias de 5 em 5 anos. Já houve 2 revisões e vai haver a 3ª revisão este ano ainda. O vereador do PT reage e questiona a atual direção da AR7. Hoje, o domínio da regulação do sistema pela Água de Teresina é da AR7. É única e exclusivamente da Prefeitura Municipal de Teresina. Estou falando hoje. Amanhã pode ser que seja outra situação, mas hoje é. Então, a responsabilidade são dos atuais gestores em Teresina. Lídia Brito, outro fogo cruzado. Outra confusão antes da sessão, antes da oitiva, foi entre o vereador Petros e a vereadora Samanta, e durante a oitiva ali uma tensão, um embate entre o vereador, o ex-vereador e atual presidente da AR7, Edson Melo, e o vereador do PT, João Pereira. A imprensa convidou Edson Melo para uma entrevista, Edson Melo se posicionou para conceder a entrevista. João Pereira entrou ali no meio da entrevista questionando Edson Melo, e o presidente da AR7 ficou muito incomodado com a postura de João Pereira ali no meio da entrevista, ele questionando por esse reajuste de 3%.
Edson Mello levou lá o contrato explicando que o reajuste anual está previsto em um contrato. Então, Eliezer Wesley, de acordo com o contrato assinado, sempre no mês de maio vai acontecer esse reajuste, como aconteceu agora, de um pouco mais de 3%. Como o questionamento foi de um vereador do Partido dos Trabalhadores, Edson Mello se defendeu dizendo, olha, mas o contrato foi assinado no governo de Wellington Dias, que era o governador do Piauí e é do Partido dos Trabalhadores na época do contrato. João Pereira não gostou, claro, da resposta de Edson Mello, eles ficaram ali naquele embate, né? Um soltando farpas contra o outro. A questão que todo mundo queria saber diz respeito às dívidas, às multas, na verdade. Águas de Teresina já pagou alguma multa? A resposta do vereador Edson Mello é que a Águas de Teresina tem uma ótima equipe jurídica, ou seja, Eliezer, até agora não pagou R$1 de multa. E essas multas, segundo uma avaliação da SET, elas podem superar 7 bilhões. A Águas de Teresina estaria sendo multada a uma multa acima da dívida da Prefeitura de Teresina, que o prefeito Silvio Mendes fala ali de 3 entre 4 bilhões, as multas da Águas de Teresina, então, podem chegar a um valor muito maior do que isso. 7 bilhões, e o presidente da SET deixou bem claro que todas essas multas estão na justiça, porque a empresa está recorrendo com a sua equipe jurídica, recorrendo dessas multas, ou seja, nenhuma multa foi paga até agora. Ele citou até a história de um condomínio aqui em Teresina que entrou na justiça contra a empresa, né, porque a Águas de Teresina estava cobrando a ligação da rede de esgoto antes da ligação ser concluída, né, como acontece nas residências de vários teresinenses. E o condomínio entrou na justiça e ganhou, e a empresa teve que devolver o dinheiro para o condomínio. Olha só, se a empresa paga pelo menos a metade do que é mensurado em multas, dava para tirar o município dessa crise, professor. Sem dúvida. Seria aí uma alternativa. E é exatamente isso, era o que eu falava já em programas anteriores, quero saber, e as multas? Porque é o seguinte, quando a multa dói no bolso, pode ser do cidadão, da empresa, quem for, mas quando ela pega pelo bolso, o outro lado tem cuidado para não continuar errando. E a Água de Teresina, se ela continua errando reiteradas vezes, é porque essa multa não tem nenhum peso sobre ela. E não tem por quê? Está explicado. 7 bilhões é pesado, muito pesado, inclusive para a Água de Teresina. Só que aquela história, você vai protelando, empurrando com a barriga, você tem uma boa equipe e isso vai ficando para lá. E infelizmente a empresa termina fazendo a porcaria que ela tem feito nas nossas ruas. E o que eu estou falando não sou eu exatamente, mas a gente anda, a gente acompanha, a gente vê como é que a situação está. E não só de onde ela cavou e que deixou as porcarias de asfalto mal feitos, mas também de outras situações, como são as cobranças, que para muitos são indevidas. É por isso a importância da CPI. Agora, Edson Mello não mentiu, não sei porque João de Deus Pereira ficou zangado, porque ele não mentiu. O contrato foi assinado realmente do governo Wellington Dias. Foi. Por que ele está zangado? O Edson Mello não mentiu em relação a isso. Do outro lado, o João Pereira está apontando o dedo, porque a SET é que tem que fazer a fiscalização, e a SET está dizendo que está fazendo. Então, peraí. Tem que acabar com esse jogo de briguinha política, briguinha, sabe, ideológica, partidária, e fazer a coisa acontecer. Porque se há erro de um lado, tem que ser corrigido. Independente se foi do governo Wellington Dias, se é da fiscalização da SET, não interessa. A população está pouco preocupada com a cor partidária. Ela está preocupada em que resolva a situação. E isso é realmente desumano com a sociedade. Essa briguinha só tem um interesse próprio. Fora isso, mais nada. E é isso que a gente espera que possa ser resolvido. E só para completar, me perdoe, Lídia, esse raciocínio, é deixar muito claro também o seguinte, que a CPI ela tem um importante papel para contribuir. Agora, se fizer o trabalho correto, se for para ficar na base dessa bobajada que a gente tem acompanhado nos últimos dias, pode colocar realmente uma pizza desse tamanho, que é o que ela vai acontecer.
E só aqui de formação, Eliezer, o presidente da CPI colocou o nome do ministro Wellington Dias como um dos convocados. Só que os vereadores, a comissão se reuniu, ocorreu uma votação e os vereadores não aceitaram a convocação de Wellington Dias. Então, o ministro não vai ser convocado para essa CPI. E sobre isso, tem uma coisa. Sabe por que eles alegam lá? Principalmente o presidente da comissão. Ah, mas não tem assinatura da prefeitura, na época do próprio Firmino Filho, ou de alguém da A7. Espera aí. Será que ele está se achando esperto o suficiente para compreender que só agora que ele achou isso aí, ou ninguém sabia disso? Meu irmão, se vem de lá para cá, todo mundo sabia. Prefeitura, Estado, A7, todo o Ministério Público, todo mundo sabe. Porque isso não se faz assim e joga numa gaveta simplesmente, não. Então não foi você que descobriu isso. Isso é uma coisa que já vem de longo tempo. E se está dessa forma, houve um erro, tem que ser consertado. Aí eu concordo. Tem que ser consertado e buscar a solução jurídica para tal. Agora, sabe, dizer não, como se fosse eu descobri. Não descobriu porra nenhuma. Isso aí já está aí, faz tempo.